Bom, então eu vou mostrar aqui rapidinho algumas ferramentas que existem para fazer o projeto de filtros ativos. Como a teoria é relativamente complicada, você não vai fazer na mão, na unha, pesquisando tabelas ou coisa parecida, eventualmente aí o filtro ativo que você precisa. Você vai usar um software. Isso vale para filtro ativo, como vale para qualquer outro, aí, a maior parte dos filtros que a gente acaba usando em engenharia. Você vai usar um software que faz para você a síntese. Bom, no caso de filtros ativos, existe esse site aqui, webbench.ti.com. Isso aqui antigamente era um software que você instalava, é da Texas Instruments. É um software que você instalava e rodava, né, no seu PC. Eles passaram aí alguns anos a tornar online. Você tem que criar aqui uma conta para você, né, e nessa conta aí eles te deixam usar fazer a síntese. Bom, rapidamente eu vou mostrar aqui, é relativamente simples de usar esse e os outros que estão aí pela internet. Então vamos escolher aqui, por exemplo, um passa baixa. Né? Um passa baixa você tem a banda de passagem e a banda de rejeição aqui. Então basicamente é simples o negócio. Aqui, ó, por exemplo, você tem que dizer que na faixa de passagem, se você quer um ganho, vamos deixar em 0. Qual que é a frequência aqui do polo, ou seja, onde começa a cair. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos supor que a gente queira matar os 60 Hz. Se a gente quer matar os 60 Hz, a gente vai colocar aqui em 30, por exemplo, 30 Hz. Ripple, no caso de Chebyshev, quanto que dá o Ripple na banda de passagem? Vamos fazer um negócio mais relaxado, vamos colocar 3. E aí a gente vem para a banda de corte aqui, né, que é aqui essa parte aqui de baixo. Eu recomendo que você deixe aqui aberto a ordem do filtro, porque você vai colocar quanto de atenuação você quer e automaticamente ele vai calcular a ordem. Aí você vê se o seu filtro vai ficar muito comprido ou não. Então, por exemplo, em 60 Hz, eu quero matar os 60 Hz, o nosso polo está em 30. Eu digo aqui, ó, que em 60 Hz, por exemplo, eu quero menos 40 dB. Então ele fez aqui mais ou menos o protótipo do filtro de acordo com as nossas especificações. E aqui você vê, ó, automaticamente ele colocou quais que são as respostas de filtros que te possibilitam fazer essa síntese. Então, por exemplo, eu tenho o protótipo de Butterworth, que é ordem 7, ou seja, são 4 estágios. É um filtro mais comprido, mas ele tem essa vantagem aqui de ser mais suave, né? Nós já vamos ver. E você percebe que eu cliquei aqui em Chebyshev. Chebyshev eu já tenho ordem 5, ou seja, são apenas 3 estágios. Então, você percebe que já é um filtro menorzinho. Existem também esses outros aqui, ó, Gaussian Transitional, eu não sei, eu não conheço, não tenho muitos detalhes, teria que dar uma olhada no help, mas aqui são as respostas. Vamos ficar só no tradicional para simplificar, nesses dois aqui. Se você clicar, aqui a gente está vendo amplitude, se a gente clicar no grupo delay, aí você percebe aquilo que a gente falou em aula. Quando eu tenho uma resposta muito violenta na fase, que é aqui, ó, uma resposta violenta na fase, uma resposta que não é suave na fase, que no caso aqui é o Chebyshev, ó, você paga o preço num grupo delay. O grupo delay aqui está dizendo o seguinte, que nessa frequência aqui, em 30 Hz, eu tenho, no caso do Chebyshev, um atraso de grupo de em torno de 80 mil microsegundos. Certo? Esse é o preço que você paga no domínio tempo por ter uma resposta melhor no domínio frequência. Como nós não temos interesse aí, supostamente não temos necessidade de uma resposta, de manter o shape da nossa onda hipotética, vamos clicar aqui só no Chebyshev, certo? Só no Chebyshev, porque ele cai mais rápido. Ele tem esse pequeno ripple aqui, ó. Vamos ver se colocando 5 de coisa aqui, se ele não deixou. Ele não deixou. Então, o máximo que esse software aqui permite é 3. Você podia colocar 1 aqui, ó. E aí você vai tornar... Só que aí o filtro se torna mais complicado. Tá bom? Vamos colocar aqui 3. Vamos colocar aqui 3. O que mais dá para falar aqui? E aqui você vê o fator de qualidade máximo, né, dos ressoadores. Aqui está em torno de 2, né? 2, 8... coisa dessa hora. Então, clicamos no Chebyshev,
Aí, basicamente, o projeto está feito, né? O primeiro estágio é um single pole. Como se tratam de três, voltando aqui, ó, como o Chebyshev, que nós clicamos, ele tem ordem 5, então, clicando aqui, a primeira fase, o primeiro estágio é de ordem 1 e o segundo estágio é de ordem 2. E aí depois tem mais um estágio de ordem 2. Então, 2 mais 2 mais 1 dá 5. O primeiro estágio, o single pole, é um polo simples e os dois posteriores são silent key, cada um com ordem 2. Então, ó, ele está explicando para você mais ou menos como é que é cada estágio. Aqui o silent key, você vê que não é nada muito complicado o projeto, né? E você aqui clica no design, ele vai te mostrar a topologia final do seu filtro. Tá vendo aqui, ó, a topologia final do seu filtro é essa aqui. Aqui eu tenho basicamente o single pole, isso aqui só está fazendo o buffer, e esses dois aqui são silent key. Então é um circuito relativamente simples, que você consegue aí uma boa atenuação com 5 polos, não é um circuito muito complicado. O caso da Texas, você ainda tem a facilidade, ele te indica aqui qual que é o operacional que você seria indicado. É óbvio que ele vai indicar da Texas, e ele também coloca aqui qual que seria o SMD que você usaria, né? Então, se você quiser ver aqui, ó, aumenta a tolerância dos componentes, que se você for usar discreto, para ver aí que tipo de influência vai ter isso na sua resposta. Certo? Aí ele te mostra aqui, ó, essa curva, esse shadow aqui, esse sombreado, seria a variação admitida via Monte Carlo com a variação dos seus parâmetros. Ou seja, você não está usando um SMD caríssimo aí de 1%, de 2%, mas você está usando componentes comerciais, então você não vai ter a resposta, vai ter uma certa imprecisão. Certo? Então esse é o software, né, da Texas Instruments. Bom, então esse aqui é outro software aí online para projeto de filtro. Da Analog Devices, você vê aqui o nomezinho, analog.com, Design Tools, Filter Wizard. Eu particularmente achei esse mais simples de usar, mais interessante de usar do que o do Texas, mas cada um, né, tem aí as suas vantagens. Aqui no caso eu escolhi um filtro passa-banda. Vamos supor aqui, eu vou usar aqui o coisa dele, então ele está centrado em, quanto que é o central? 10 kHz, e ele está caindo aqui, menos 40 dB em 40 kHz. Aqui, em vez de, vamos deixar ele mais abrupto, vamos colocar aqui, aliás, menos abrupto, aqui menos 40 dB em 15 kHz, vamos ver o que acontece. Aqui, então ficou bem mais abrupto, e o que eu achei interessante, ele tem esse botãozinho aqui, ó, que olha que bacana, aqui ele pergunta para você o seguinte: o que você prefere, menos estágios, ou o que significa fast settling? É a resposta melhor no domínio tempo. Então, se você colocar aqui menos estágios, fatalmente ele vai solicitar que seja um Chebyshev. Você vai ter que conviver com essa resposta aqui, esse ripple na banda de passagem, mas você vai ter menos estágios. Você vai ter aqui 4 estágios, provavelmente são 4 silent key. Então, se você vier para cá, por sua vez, ele nem conseguiu, né? O nosso filtro é muito... Vamos deixar aqui no meio para ver o que ele sugere. Aqui ele tem um Bessel, Butterworth Bessel, certo? Então, mas ele está aqui pedindo 10ª ordem, quer dizer, são 5 estágios. Então, você tem aqui com Butterworth uma resposta mais suave, mas você tem um filtro mais comprido. Vamos de novo escolher aqui o Chebyshev, a gente vai conviver com esse ripple, e a gente vê aqui, ó, o group delay. Aqui a resposta do grupo de delay, aquilo que a gente falou, né? Ele, devido a resposta em fase ser nervosa, ter esses jumps aqui, você vai pagar um preço no grupo de delay. Se por sua vez a gente vier para o Butterworth, vamos voltar aqui, ele já é bem mais suave, certo? Já não alcança valores tão altos aqui. Bom, aqui você então pode brincar, né? Você pode ver o que acontece se você diminuir aqui, em vez de menos 40, colocar menos 30. Agora nós vamos para 3 estágios.
Vou colocar aqui menos 50, foram para 4. Certo? Então você consegue ver qual é que o efeito. Eu acho mais simples do que o outro, né? O problema aqui que aqui não tem é que você não consegue colocar mais de 2 curvas no mesmo plot, como o da Texas faz. Mas cada um tem aí a sua vantagem. Então, uma vez que você escolheu aqui o seu filtro, no nosso caso é um Chebyshev, você vai nos componentes e ele automaticamente te mostra aqui, ó, qual que é o seu circuito. Ele também está mostrando aqui alguns amplificadores operacionais. Esses amplificadores operacionais da Analog Devices são muito bons, é coisa de primeira linha, é bem acima do que a gente está acostumado a usar em laboratório, mas tem um preço aí, né, um pouquinho mais pesado. Aqui você pode pedir também, se você quer low noise ou low power, qual é o tipo de otimização que você quer. De novo, a gente vai colocar aí o seu TL074 da vida, ou o pior dos casos, 741, que você achar no mercado. Para frequência baixa não vai ter lá tanta diferença assim, certo? Então, e aqui você vem para a tolerância, isso aqui também é muito importante. O capacitor variando, vamos pegar aqui o pior caso, 20%, resistor 5%, e o capacitor aqui, isso aqui também não interessa, só o tamanho deles. Você consegue ver qual que é o efeito desse negócio na resposta, né? E ele te mostra aqui qual que é o resultado final. Uma coisa ruim que tinha do Texas, o software da Texas, que a gente viu anteriormente, ele exporta porque veja bem, aqui é uma simulação que ele fez, mas vai dizer que você queira simular isso no Multisim. O software da Texas ele exporta o circuito final para um software da Texas de simulação chamado Tina. Eu particularmente não gosto. Já esse da Analog Devices tem outra vantagem, que ele exporta em Spice. Então, ele exportando em Spice, você consegue abrir no Multisim ou então no software aí que você usa, no Proteus, e você consegue, aqui no Netlist, você consegue abrir e aí você fazer as modificações que você julgar mais necessárias. Por que isso é importante? Vamos supor que você não tenha esse resistor de... Provavelmente você não vai ter esse resistor de 301 ohms. Aí você vai ter um resistor de sei lá, 260. Qual que é o efeito disso? Você simula rapidamente no seu simulador aí e você vê o que acontece. Então esses são os 2 softwares aí que eu recomendo que sejam usados para fazer o projeto rápido de filtros ativos, usando operacionais.